Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas você está assistindo este vídeo. Vamos dar continuidade então ao nosso projeto Alcançando o Alvo. Um projeto que pretende fazer com que a gente vá acompanhando pergunta por pergunta, pedaço por pedaço, a respeito deste livro Alcançando o Alvo, que eu escrevi já tem algum tempo. E que ele propõe exatamente que você possa, ao responder algumas perguntas que são provocações que o livro faz, que você, ao responder, ao pensar, ao refletir sobre isso, você, ao final do livro, você tem o seu projeto inteiro montado, o seu plano de sucesso, como a gente já conversou. Começamos então a falar sobre a parte teórica, o que isso significa. Depois fizemos um teste, um autoteste, na verdade, sobre a sua capacidade de empreender, a sua visão empreendedora. E agora vamos começar especificamente a falar sobre as perguntas que compõem o livro. Nessa primeira parte, a primeira pergunta que o livro propõe então é: qual é ou qual será o meu negócio? Como que eu posso definir o meu negócio? Essa pergunta parece muito, às vezes até tola para algumas pessoas, mas ela não é. Se eu não conseguir definir claramente o meu negócio, eu posso me atrapalhar. Eu vou dar um exemplo meio radical. Há algumas décadas atrás, algumas empresas que fabricavam bondes, por exemplo, para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que tinham bondes, ou tantas outras do Brasil, as empresas, isso é caso real, as empresas que se entendiam como fabricante de bondes, faliram. Elas acabaram conforme o mercado de bondes acabou. Já as empresas que se entendiam que o seu negócio é transporte coletivo, elas foram migrando e adaptando o seu trabalho e hoje fabricam, algumas fabricam carrocerias de caminhão, algumas fabricam ônibus e algumas até fabricam partes de trens, de um modo geral. Isso é extremamente importante entender sob o ponto de vista de negócio. Aí você fala, pô, mas um consultório odontológico, um consultório médico é um exagero. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Qual é o seu segmento? Qual é especificamente o seu negócio em que você vai atuar? Se o seu negócio você definir como saúde, você está sendo bastante amplo e talvez não esteja exatamente representando aquilo que você ou pretende fazer. Vamos supor que você segmente um pouco mais. Vou usar o exemplo da área odontológica. Então você fala, bom, o meu negócio é odontologia, consultório odontológico. Da mesma forma, ainda que seja já mais específico que a saúde, talvez não esteja representando exatamente o que você faz. Ok, mas se você fechar demais, o meu negócio então é implantodontia, por exemplo, então se esse mercado de implantes por algum motivo se modifica, você não se entende em outra área da odontologia, também tem que tomar cuidado com a super segmentação ou com um fechamento muito pequeno, muito estreito, como eu dei o exemplo do bonde. Então tá, qual que é o seu negócio? Só para a gente elencar algumas coisinhas, você tem que pensar se o seu negócio é então saúde, se é a sua área como um todo, se é a sua especialidade, ou principalmente, o que eu quero me referir aqui, se a sua área é curativa, se ela é preventiva ou se ela é estética. Eu entendo que se você entender que o seu papel, talvez seja o seu caso, se o seu papel é trabalhar no mercado, num negócio de estética, você precisa ter um complemento, você vai precisar de alguns desenvolvimentos no seu projeto, nas páginas futuras, que vão dar fortalecimento a esse seu posicionamento de alguém que trabalha com a estética, ou seja, que busca e que promove a estética. É diferente de alguém que faça trabalhos curativos. Talvez alguém que vai trabalhar num mercado de casos complexos, talvez seja o caso de alguns colegas que estejam ouvindo a gente aqui. Olha, o meu negócio é trabalhar com odontologia em casos complexos. O meu negócio é trabalhar com fonoaudiologia com um nível mais complexo, alguma coisa nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar cuidado com uma super especialização, eu tenho que enxergar que negócio eu estou fazendo, se eu não estou abrindo demais ou fechando demais. Então, essa discussão de qual é o seu negócio, ela vale muito a pena, tá bom? Então, essa é a pergunta número 1 que eu peço para você refletir. Então, se você decidiu, por exemplo, que o seu mercado, se você entendeu que o seu mercado está, por exemplo, no mercado da prevenção, então, a partir daí, o seu mind map, a forma mental que você vai procurar as informações
concorrência, geração de demanda e etc. Vai tudo ficar em volta disso. Por isso, a pergunta número 1 é: qual é o seu negócio ou qual será o seu negócio? E vamos aproveitar esse vídeo ainda para falar da pergunta número 2. Eu queria assim já adiantar essa primeira parte. A pergunta número 2 é a seguinte: a pergunta se você tem apoio de alguma maneira da sua família para este empreendimento. Em outras palavras, você está sozinho ou você tem apoio dos seus amigos e principalmente da sua família? Vou confessar para vocês que eu já vi muito, nesses meus anos de consultoria, 19 anos de consultoria, muitos casos que deram errado, porque de alguma maneira o profissional, em alguma fase do projeto, ele acaba abandonando tudo. E por que muitas vezes isso acontece? Porque num momento de dificuldade, se não tem o apoio da família, se não tem apoio de pessoas que estão junto com você, muita gente acaba abandonando o projeto. Então é extremamente importante a gente falar disso. Tem apoio que é necessário, que é um apoio emocional. Se você começa um projeto, imagina, sente isso. Você começar um projeto onde todo mundo é contra, onde seu marido, a sua esposa, os seus pais são contra, por exemplo. E você insiste em abrir aquele negócio, seja ele o que for. Uma padaria, uma lanchonete, o que for. E todo mundo é contra. Na primeira dificuldade que você tem, a chance de você começar a ouvir, ou se não ouvir, pelo menos sentir, é que você vai imaginar que as pessoas estão falando: não falei para você, não era para fechar, não era para abrir, perdão, se meteu a fazer isso e agora como é que fica, tá vendo? Olha, falei para você, eu te avisei. E fica aquela situação complicada. E você se sente sozinho e quanto mais isso acontece, mais angustiante é para você. Eu já vi tantas vezes isso acontecer em consultórios e clínicas por aí, tantas vezes, que eu passei a achar que essa é uma informação importantíssima. Para você empreender, você tem que ter apoio de alguém. Mas atenção, isso não quer dizer que se alguém que está junto com você, se não te apoia, não é para você fazer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo que você faça reflexão sobre isso antes. Se você está a fim de empreender e tem a força necessária para isso, independente de ter ou não apoio, e isso está tranquilo para você, vai fundo. Mas cuidado para você não se apoiar em terceiros e depois ficar sozinho. Então, faz tudo com muita convicção, com muita clareza, levanta as informações, preenche o livro como um todo, ou seja, levanta as informações, se alimenta dessas informações, destas convicções, para ponderar se você deve ou não montar esse empreendimento e, em caso positivo, como fazer. E aí você vai ter ou não o apoio das pessoas e aí você vai ficar muito mais tranquilo para fazer isso. Tem um tipo de apoio também que às vezes é importante nesse contexto, que é o apoio financeiro caso dê alguma coisa errada. E aqui cabe já um alerta que a gente vai voltar para isso mais para frente. Algumas pesquisas que a gente fez, eu digo minha equipe na Tomás Gestão e Marketing, que eu conduzi, mostra que hoje, ao contrário do que foi em 1960, 70, 80, enfim, nos anos anteriores, atualmente, uma pessoa que vai montar um consultório agora, que vai empreender agora uma clínica, por exemplo, ele tem uma estimativa de retorno de 28 meses. O que eu estou querendo dizer com isso? Qual foi o levantamento que eu fiz? Em que momento, quando você abre uma clínica, abre um consultório, em que momento você consegue viver do consultório? E viver do consultório, eu usei como critério, eu consegui pagar todas as contas do mês da minha atividade, do consultório, os custos fixos, variáveis e tal, e sobrar para mim, no valor total, $2.000. Usando esses critérios, o que eu tinha poucos meses para atingir esse objetivo, e chegava esse objetivo em poucos meses, em 1960, um pouco mais em 70, algo em torno de 5 a 8 meses, hoje em dia, mais de 2 anos, como eu acabei de falar. Então, será que realmente você tem clareza disso e tem fôlego, inclusive financeiro, para suportar a sua clínica funcionando sem ser altamente lucrativa ou conseguir dar o resultado que você precisa em 2 anos? O que você vai fazer até lá, se você só tiver caixa ou capital de giro para investir no negócio, enfim, para sobreviver, suficiente para 6 meses? O que você vai fazer a partir do 7º mês? Alguém te apoia? Você tem como se sustentar em alguém, por exemplo, sua família, ou ao contrário, alguém vai começar a ficar
aumentando a pressão sobre você. E quanto mais a gente tem esse tipo de pressão externa, geralmente a gente toma as piores decisões, com exceção de algumas pessoas que às vezes até trabalham melhor sob pressão. Tá bom? Então aqui são essas duas primeiras perguntas que eu quero fazer para você. Qual é o seu negócio? O que você realmente está lidando? Qual é o cenário geral? Né? E a segunda pergunta especificamente é isso. Você está sozinho? Tem alguém que te apoia? Quem são essas pessoas? Que relação é essa? E que apoio será esse? Esse apoio emocional é super importante para você ser bem sucedido. Eu tenho visto isso por aí, como eu já falei. Tá bom? Sucesso para você. A gente vai se vendo nessa jornada nos próximos encontros aqui. Deus abençoe. Muito sucesso para você. Valeu.